Boa noite mais uma vez. Todo mundo bem? Até aqueles que torcem pelo Vasco? Amém. Confiamos no 2-0, né? Tem que ganhar de 12 o próximo jogo. Eu não sou Vasco, não. Eu sou Flamengo, mas eu estou sendo solidário. Porque eu sei que deve ser bem triste, porque eu lembro a primeira vez que o Vasco caiu, eu estava viajando fora do país. Inclusive, foi a viagem que eu conheci a minha esposa. E o Pedro Coutinho, filho do Sérgio, eu tive que consolar ele o resto da viagem toda, porque ele chorou de soluçar. E aí o pessoal veio falar comigo, e eu, ainda naquela época, falava um espanhol muito mais ou menos, né, para dizer que não era nulo. E o pessoal falou, pô, o que aconteceu? Morreu alguém da família dele? O que houve? Eu falei, não, o time dele foi rebaixado. Aí todo mundo, deixa para lá. Mas a gente já vai acostumando também, né? Então vamos deixar o futebol de lado, deixar isso um pouquinho para lá e entrar no tema que a gente está trazendo essa semana. E estamos falando sobre reis, né? E hoje, se eu tivesse um nome, a palavra seria identidade de reis. Só que eu tenho alguns outros princípios aqui para colocar e espero que vocês também compreendam aquilo que o Senhor me falou. E eu meditava, né, sobre esse assunto quando fizemos a planilha de temas. Eu estava meditando, já sabia, né, quando é que cairia o dia de eu estar aqui compartilhando. E o Senhor me trazia, né, a contextualização da época quando o povo judeu pediu para Deus rei. Falou, a gente quer um rei. Então, só para a gente capitular um pouquinho, eu não vou ler esse texto todo, mas se você depois quiser ler, está em 1 Samuel 8. Então, o povo era governado por juízes. E os juízes, eles julgavam, eles também analisavam as leis de Deus, e eles governavam o povo de uma forma muito mais aberta, né? Você tinha muito mais liberdade. E ali, né, quando deixa eu só tirar aqui o WhatsApp, que tem aqui alguém me mandando mensagem, e senão incomoda um pouquinho. Bem, e quando estava o povo pedindo, por quê? Porque Samuel era o grande juiz daquela época, e os filhos deles assumiram o papel de juízes, e eles não estavam sendo corretos aos olhos do Senhor. Então, eles começaram a aceitar subornos e fazer o que não era correto perante a Deus e fazer com que as pessoas pagassem mais por impostos e outras coisas mais. Não sei se isso te lembra alguma coisa, né, o tempo que a gente vive, mas é algo bem similar. E ali o povo falou, a gente não quer mais esses juízes corruptos, a gente quer um rei. E aí Deus não queria, né, o rei. E aí ele fala, só vou ler esse versículo, 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 7. O pessoal está rápido. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, sobre o povo. E interessante, depois Deus ele começa a descrever tudo o que vai acontecer. Olha, vocês vão ter um rei, e esse rei ele vai fazer com que vocês sirvam a ele vai tirar a terra de vocês, ele vai tirar as suas mulheres, ele vai tirar as suas filhas, os seus filhos, ele vai ter um exército, ele vai ter mulheres trabalhando no palácio dele, ele vai precisar de um monte de coisa que vocês vão ter que servir para sustentar justamente ter um rei, né? E ali Deus estava falando, vocês não estão substituindo os juízes ou Samuel, vocês estão me substituindo, porque Deus constituiu o povo de Israel como seu povo, mas ao mesmo tempo, quando ele criou o povo, ele tinha seus líderes, ele tinha seus profetas, e depois os juízes, depois que passou Moisés, passou Josué, vieram os juízes, e o rei de Israel era Deus.
Deus era o comandante geral, era aquele que dava as instruções através daqueles que eram seus servos, os sacerdotes, e assim vai, os juízes. E dentro disso, a gente vê a explicação do próprio Deus sobre o significado de um rei no Velho Testamento. E isso ficou muito na minha cabeça de trazer isso primeiro, porque a gente tem muito na nossa cabeça esse tipo de rei. Porque hoje em dia talvez a coisa mais próxima de uma monarquia que já existiu, talvez seja a coroa da Inglaterra, né? Que tem diversos territórios. Eu tive a oportunidade de ir a uma ilha do Caribe na minha lua de mel, e era interessante que tinha um quadro da Rainha Elizabeth II, que era do tamanho dessa parede aqui, ó, toda essa lateral, enorme. E estava ela lá no seu trono, com a sua coroa. E eles têm um direito de voto, algumas coisas, mas eles ainda consideram como Estado maior a rainha, né? Como alguns outros países, inclusive, têm suas leis, suas regras, mas ainda consideram a rainha como chefe maior. E a gente tem uma ideia um pouco equivocada do que é um rei característico de Deus, do Novo Testamento, e um que Deus até descreveu aqui em 1 Samuel 8, que é o que a gente tem nessa nossa imaginação, de alguém num palácio, num trono enorme, coroa, ouro, joias, terras e um monte de gente para fazer tudo, né? A pessoa não precisa fazer absolutamente nada, né? Você estende a mão, alguém corta a sua unha, você senta no seu trono, coloca o pé para o alto, alguém bota o banquinho ali, e assim vai. Não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de visitar o Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro, ou o Museu Imperial lá em Petrópolis, que tem a coroa ainda da época do Império, e no histórico, no centro da cidade, tem as roupas e tem o trono, né? Então, é uma coisa meio suntuosa. Tem as carruagens que eram, né, da família real, e são coisas assim, madeira folhada a ouro, coisas que a gente nem imagina. E tudo isso para servir uma pessoa e todos em volta para que ela direcione, né, que ela julgue ou que ela tenha algo para dar para os seus súditos. Quando, na verdade, o povo de Israel tinha o melhor rei de todos e eles quiseram trocar. Justamente por quê? Por causa da corrupção do homem. O homem, sendo corruptível, ele deturpa quase tudo, não, completamente tudo que Deus criou. A gente vê a terra, a gente vê os homens, a gente vê as coisas que Deus criou e o que os homens caminham para uma destruição longe de Deus. Amém? E logo depois, né, de vir a escolha, né, o povo pedindo o rei, escolheu, né, Saul. A gente sabe o que aconteceu com Saul. Vou passar rapidamente por ele. Ele era um rei que foi escolhido, também ungido por Samuel, mas ele, diferente de Davi, ele diz lá em 1 Samuel 9, no versículo 1 e 2, que ele era forte, formoso, e que ele se destacava no meio da multidão. Era algo diferente. E ele, sabemos que não fez o que agradava a Deus, as escolhas dele. Deus mandou fazer uma coisa e ele falou, eu já sou rei, eu vou decidir, o povo precisa de gado, precisa disso, eu não vou obedecer e não vou destruir tudo. E eu estou passando rapidamente porque essa é só a introdução. E logo depois quando Saul desobedece, Deus envia Samuel e ungiu um novo rei. E aí a gente já começa a entender um pouco, ele já começa a ilustrar um pouco do que Deus tem para um rei, como ele deve ser escolhido. E lá em 1 Samuel 16, versículo 7, depois que Samuel saiu e chegou na casa de Jessé, porque Deus tinha falado que ali estaria o novo rei, e Samuel primeiro viu o primeiro filho, forte, elegante, e falou, deve ser esse realmente tem um porte de rei. E Deus falou para ele assim, 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior,
porém o Senhor o coração. E aí começou a escolha de um rei. Então, interessante, né, a escolha de Davi, porque ele era o menor da sua casa, ele era o mais novinho, o mais franzino, e ninguém acreditava, inclusive Samuel, né, que já se admirou do primeiro filho. E para os dias atuais, se a gente colocar, a gente espera que coisas aconteçam, ou a gente espera ver coisas, e que muitas vezes Deus está agindo de uma forma totalmente diferente do que os nossos olhos conhecem, do que podem ver. E isso demonstra também nos dias atuais que realmente no Novo Testamento, Deus ele chama, lá em Apocalipse ele fala que nos chamou para sermos reis, só que eu nem vou entrar nesse versículo, que eu vou deixar para próximas semanas, que os meus irmãos vão compartilhar. Mas quando ele chama hoje, nós vemos realmente essa ideia da mesma quando ele chamou Davi. Porque nós saímos de uma vida que é totalmente separado da presença de Deus, nós saímos de um conceito e que muitas vezes a gente não acredita que somos chamados reis. E aí eu entro no tema da palavra, que é a identidade de um rei. Por muitos anos, às vezes a gente passa, vem à igreja, a gente está presente nas reuniões, estamos orando, só que o fato de que Deus tirou algo que não é igual ao que o mundo vê, ou algo que é palpável, como o mundo enxergaria, falar, realmente, essa pessoa é chamada para reinar. Mas Deus ele não olha assim, Deus chamou todos nós para reinar, e a gente vai ver sobre o quê. E esse chamado de Deus é justamente tirar as coisas que são completamente abandonadas do mundo, pelo mundo, e trazer para a maravilhosa luz dele e dar vestes e coroas reais. Amém? Deus te chamou para uma vida real. Deus te chamou para algo incrível. Mas muitas vezes a gente entende que eu não sou, será? Sacerdote, rei? Pô, quem sou eu? Às vezes nem mesmo pensamos isso dessa forma, mas as nossas atitudes, o nosso interior, nos colocam sempre numa posição de órfão, sempre numa posição de indigno, sempre numa posição de que não fomos comprados pelo sangue de Jesus, que Ele já nos libertou, somos salvos, colocados assentados ao seu lado, na região celestial, chamados para sermos sacerdotes e reis. Nós mesmos duvidamos quando? Quando a gente caminha por aí, quando a gente faz as nossas coisas do dia a dia, ou quando a gente se depara com situações que colocam à prova a nossa fé. Quantas vezes temos situações que colocam à prova a nossa fé, e em vez de orar, de buscar a Deus em primeiro lugar, nós olhamos para o mundo material pelo que a gente conhece, pelas nossas características, pelas nossas habilidades, pela nossa mente, pelo que compreendemos. Porque, afinal, o sobrenatural quem entende? Mas o sobrenatural não é para entender, é para viver. Se a gente for buscar explicação para tudo que Deus faz e tudo que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, nesse planeta, nessa cidade, talvez a gente fosse ficar perguntando para Deus até o último dia da nossa vida. Aí você morre, entendi. Agora sim, estou no plano espiritual, entendi. Porque não entra, nem ouvido ouviu, nem mente alguma compreendeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Então, às vezes, a gente fica tentando entender, tentando compreender, e esses dias eu estava pensando até sobre o dilúvio, porque tinha uma pessoa que eu conhecia que falava, não tem como, não tem como. Pô, me explica, o dragão de Komodo entrou na Arca de Noé? Eu falei, eu não tenho explicação para isso. Realmente eu não sei. Pô, é muito longe, é uma ilha, como é que o dragão atravessou, chegou lá até Noé?
Irmão, se Deus salvou o dragão de Komodo, Ele salvou um monte de outras coisas e levou lá para a arca. Filipe não saiu de uma cidade e apareceu na outra? Fé, não existe explicação. Para a fé, para acreditar, não existe explicação científica. Muitas vezes a ciência vai explicar coisas. Amém. Mas por quê? Porque Deus deu a capacidade para o homem compreender e descobrir. Porque aquilo que Deus não quer que o homem descubra, não tem, a mente mais poderosa desse mundo não vai decifrar os códigos que Deus colocou para que a gente compreendesse só através da fé. Porque é pela fé. E aceitar a nossa identidade é algo que devemos fazer. Algo que muitas vezes demora anos. Tentativa e erro. E a nossa identidade como reis é somente um aspecto que está dentro do quê? Da nossa identidade como filhos. A gente tem como filhos vários aspectos, várias prerrogativas, várias coisas. Mas hoje eu estou somente tratando sobre rei. E aceitar que somos reis interfere muito na forma que você vai governar a sua própria vida. Porque, como eu falava no início, o rei que é desse mundo, né, e eu trouxe o exemplo atual, que ainda existe, a monarquia do Reino Unido. Mas se a gente colocar para o Brasil os privilégios que um presidente da República tem, não são os mesmos privilégios que você tem. Ele tem prerrogativas por assumir um cargo executivo máximo que você não tem. Você não tem a polícia guardando o local que você está, você não tem aquele avião presidencial, de repente do nada fala, pô, quer saber, vou fazer uma visita presidencial às Maldivas. Se ele falar que vai ser recebido lá, ele vai pegar o avião e vai. Prerrogativa. Um avião que eu e você pagamos, e outras prerrogativas, cartão corporativo do Palácio do Planalto, e etc. Várias coisas, privilégios. Já um rei escolhido por Deus é um rei que serve. Se a gente lembrar quando Jesus se colocou ali para lavar os pés, né, dos seus apóstolos, todo mundo falou, pô, como é que pode? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali lavando, porque ele estava demonstrando serviço, que ele veio aqui para servir. E algo que corrobora com a nossa identidade é 2 Pedro 1, versículo 3, que fala que, visto como o seu divino poder nos deu o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Aqui, Pedro não está falando que você escapará da concupiscência do mundo, ele não está falando que um dia Deus vai te dar a natureza divina, ele está falando que ele já te deu. E qual é uma das naturezas divinas se não ser rei, sobretudo Senhor dos Senhores? E às vezes a gente lê, compreende, mas não colocamos em prática, porque a gente duvida de nós mesmos. E Deus nos chamou para governar, a primeira coisa, a sua própria vida. E é interessante que algum tempo atrás, quando estava dando curso, né, de Bem-vindo a Verbo, pessoal que quer fazer a membresia, e algumas pessoas que já estavam visitando a igreja e falavam assim, poxa, a sua pregação transparece ser muito bonzinho, mas você proíbe os membros de fazer alguma coisa? Você proíbe as pessoas de fazer algo? Eu falei, calma aí, eu não tenho autoridade nenhuma para te proibir de fazer absolutamente nada. Eu estou aqui para dizer o que Deus me fala, o que é certo, o que é errado, de acordo com a palavra de Deus, amém? Mas Deus deu o autogoverno a cada um de vocês, e o livre-arbítrio. Se Deus deu o livre-arbítrio a cada um de vocês, quem sou eu, mero mortal,
para dizer o que você está proibido ou não de fazer. Eu posso te falar, olha, eu acho que é melhor você não fazer isso. Eu acho que é melhor você fazer isso. De acordo com a palavra de Deus, o que você está fazendo é equivocado. Você vai trazer maldição para sua casa, você vai trazer problemas para sua casa, mas eu falar, você está proibido de fazer isso, eu não posso. Por quê? Porque Deus te deu o autogoverno e a sua própria vida. E às vezes a gente tem a dificuldade, hoje em dia eu vejo que muitos jovens têm essa dificuldade, porque cada vez mais é difícil sair de casa. É complicado. Então, às vezes, a pessoa vai ficando com 30, 35, 40, 50. Eu conheço gente com mais de 50 que nunca saiu de casa. E o que acontece é o eterno filhinho da mamãe, que fica sendo governado, porque há uma dificuldade. E nós, como pais, no futuro, espero, né, Lívia, que a gente também tenha um filho ou uma filha. Amém. O pessoal está mais empolgado do que a gente. Eu quero ver quando a criança nascer e a fralda dela estiver suja, se vocês vão fazer isso, se vocês vão ficar felizes. Amém. Pelo menos dinheiro com babá eu não vou gastar, né? E nós devemos ensinar os nossos filhos a governar sua própria vida desde pequenos. A governar seu dinheiro, a administrar suas coisas, assim como Deus nos dá para administrar. Deus nos deu algo preciosíssimo para administrar desde o início. Se a gente for ler lá no início, em Gênesis, o que Deus deu para Adão para governar. Se a gente puder botar aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aqui diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre ela. Deus nos deu a terra inteira para governar, para que a gente administrasse. Não que seja nossa, né, como aquele velho personagem do Senhor dos Anéis, My Precious. Não, a terra é preciosa, ela é nossa preciosa, nós devemos cuidar. Eu acho que o homem se deturpando, até economicamente, a gente faz coisas que destroem a terra simplesmente por ganância ou simplesmente sem pensar nas gerações futuras. Eu posso dar exemplos que eu conheço de reuniões que eu já participei, de coisas que tinham a mão do governo, falando, mas isso aí deixa para lá, não vamos fazer assim não, deixa que os nossos netos lidem com isso. Isso não é nosso. Se sobrar, né, uma terra para eles lidarem, porque do jeito que as coisas caminham, mas aí a gente está preparado, amém? Para o final dos tempos, porque todos que aceitaram Jesus estarão livres do quê? Da morte. Voltando um pouquinho, então Deus nos deu essa terra para governar sobre os animais, sobre tudo. Então a nossa vida e tudo quanto há nessa terra. Mas quantos de nós têm se levantado para ser rei, no modo como Cristo nos fez, através do seu sangue? E eu falo isso porque um rei, ele anda com autoridade, ele anda de uma forma que você vê que ele é rei, não é? Você aparece, de vez em quando a rainha da Inglaterra, ela aparece de um jeito que você não vê que ela é rei, porque não usa mais aquela coroa, você sabe porque ela é a rainha. Mas a vestimenta dela, tudo bem, elegante, mas não é aquela vestimenta que nós temos na nossa imaginação daquele filme de época, né? Aquela capa, aquele ouro todo. Mas um rei, ele tem funções, e as funções dele vão muito além do que ser servido. Um rei que serve, ele tem função
primeiro, de conhecer a palavra de Deus como ninguém, porque Ele é guardião da palavra. Para quê? Para que Ele possa auxiliar os irmãos, auxiliar quem não conhece, a caminhar de acordo com a palavra. Ele administra as coisas de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ele não administra as coisas como os seus princípios ou os princípios do mundo. Ele busca primeiro em Deus e ele busca fazer a vontade de Deus. E ele, além de tudo, ele sabe que tudo que ele administra não é dele. Pertence a todos e pertence principalmente ao Pai de todos, nosso Deus. E o nosso chamado para governar, ele tem que expor você a algo diferente. Essa semana eu tive um problema para sair do meu prédio, o meu controle não estava funcionando. Aí eu fui lá na portaria, fui falar com o pessoal, aí falou, deve ser a bateria. Eu falei, depois eu troco, mas se você puder abrir para mim, que eu estou atrasado, preciso sair. Aí é interessante que o pessoal que trabalha em portaria de prédio, eles sabem tudo de todo mundo e gostam de perguntar para saber de quem eles não sabem, né? E eu estava lá, e aí ele começou a perguntar algumas coisas para mim. Poxa, mas vocês estão tão quietos, nem parece que vocês estão tanto tempo de home office. Eu falei, não, a minha esposa já está saindo todo dia, ela sai e volta, eu saio esporadicamente. E aí ele falou, não, então, porque vocês são os únicos moradores do prédio todo, são 3 blocos, que não teve nenhuma reclamação nesse tempo de pandemia. Que ninguém reclamou de nada, que ninguém veio falar nada. E eu falei, poxa, glória a Deus, né? E eu falei, sabe por quê? Porque Jesus reina lá em casa. E às vezes a gente fica, né? Outro dia minha esposa falou, poxa, tem que passar o aspirador lá. Aí eu falei, pô, já deu essa hora, não vamos passar. Pô, mas eles passam. Eu falei, eu sei, mas não vamos passar. Aí ela falou, é verdade, não vamos passar não, porque já era sábado, acho que era 2h da tarde. E aí eu estou lá tranquilo, falei assim, pô, não vou incomodar os outros. Aí o vizinho começou com um martelete. Eu estava escrevendo alguma coisa lá, fazendo alguma coisa, e aquilo, realmente, eu falei assim, Jesus, me dá paciência. Eu falei, Lívia, vamos sair? Porque é aquele negócio, a gente é aprovado naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente expõe. Parece um exemplo simples. Mas como as pessoas que estão ao seu lado, como os seus vizinhos têm visto, você como uma autoridade da palavra de Deus, alguém que veio para reinar, governar e administrar as coisas que Deus te deu para governar, ou tem visto só como mais um igual a eles, que incomoda, que faz as coisas naturalmente, sem olhar o espiritual. A nossa vida ela tem que refletir a autoridade que vem no nome de Jesus para nós. E lá em Mateus 28, Jesus ali já preparando seus discípulos para se tornarem apóstolos e encontrar o seu Pai, ele falou que toda a autoridade foi dada entre o céu e a terra, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Bom, só para saber se vocês estão dormindo. Não vou gritar que nem o Bruno, eu sei que o Bruno está assistindo lá em casa. Eu não tenho, mas eu pergunto de vez em quando para ver se vocês estão, né, cochilando aí ou não. Que com as luzes, hoje em dia, a gente não consegue ver direito. A gente vê meio sombreado. Mas, glória a Deus. Então, a nossa vida é cheia da autoridade concedida por Jesus, por Ele mesmo, que tem toda a autoridade entre o céu e a terra, nos deu para pregar libertação, para trazer libertação aos cativos, para trazer o amor dEle, para demonstrar ao mundo quem nós somos. E muitas vezes a gente esquece que devemos andar como reis 24 horas por 7.
Eu me lembro quando eu tinha talvez uns 20 anos, e eu lembro que a gente recebeu a visita do Jim DeGoy, era um dos nossos fundadores, e era um cara incrível. E ele ficava o tempo todo assim, poxa, estou sentindo o que Deus está falando, o que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Eu lembro que eu levei ele para almoçar, jantar, dirigindo o carro, e ele estava o tempo todo lá, pô, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, Deus quer isso. E eu pensava assim, pô, ele está sempre assim porque ele não passa os problemas que eu passo, né? Porque ele só vivia do Evangelho, só vivia para isso, já tinha uma idade bem avançada, e ficava ali, eu pensava isso, já nem vou dizer quantos anos atrás, porque eu vou entregar a minha idade, mas eu tinha quase 20 anos atrás. E eu pensando naquilo, falando, poxa, um dia eu quero ser que nem ele, um dia que eu me aposentar, o dia que eu não tiver meus problemas de trabalho, o dia que eu não precisar fazer o que eu faço, pô, beleza. E com os anos eu fui aprendendo que não, meus irmãos, que nós devemos estar conectados com Deus 24 horas por dia. E o papel de rei não vai dormir com você, agora eu vou botar aqui o meu manto, vou sentar no meu trono. Não. Somos chamados para ser reis servos de Deus 24 horas. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, imagina se você tem uma pessoa ao seu lado 24 horas por dia. Imagina, vou ver aqui o Mateus, aqui, o Prates, que está aqui sentado na primeira fila. Imagina que, fala para você, você ganhou um prêmio hoje, você vai ficar uma semana me acompanhando 24 horas por dia, Prates. Só que nesses 7 dias, nas 24 horas, eu não me dirijo a palavra a você nenhuma vez. Ou, de vez em quando, só na hora de dormir, pô, boa noite. Às vezes a gente negligencia a presença de Deus dentro de nós dessa forma. Porque Ele está 24 horas com você, todo momento, todo tempo, e só às vezes a gente quer ligar a nossa sintonia com Ele. Sendo que todos os nossos atos e todas as nossas palavras, todos os nossos gestos têm que representar que somos reis, que somos pessoas que andam em autoridade, em poder de Deus e que administram a sua própria vida, o seu tempo, seus filhos, suas finanças, tudo que Deus te deu de uma forma que o próprio Deus administraria. Porque você está aqui com uma procuração. Enquanto o rei não está aqui presente, reinando, ele te deu uma procuração para ser rei no lugar dele. E várias vezes a gente bota isso na gaveta e a gente sai sem esse documento. Saímos sem esse documento, saímos sem caminhar na presença de Deus como Ele gostaria que andássemos. Por quê? Porque o último ponto, antes da gente chegar até na conclusão, é que nós devemos render todo o nosso ser a Deus. Nós queremos ser reis da forma do Velho Testamento, como eu falava. Aquele rei que não pergunta nada para ninguém, que administra do jeito que quiser, que toma suas próprias decisões. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, e tem vários versículos, eu não vou ler todos eles, mas se você depois quiser anotar. E algo que me chamou a atenção foi em João 2,19, quando Jesus ali ele está chegando em Jerusalém, e Jesus responde ali e diz assim: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Isso tem a ver com a nossa identidade também. Jesus ele fala que tem que destruir o templo e vai reconstruir um novo, do zero. E muitas vezes nós não acreditamos que Deus nos constituiu nova criatura quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando a palavra dele diz que ele vai construir um novo templo, ou seja, coisas novas, pensamento novo, mente renovada.
Também tem o texto que o Sérgio Coutinho mais gosta, de João 12, 19, 24, que diz, né, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não vai crescer, ele não vai frutificar. Amém? Tem em Gálatas também, Paulo fala sobre que ele já está crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. E ele não vive mais, e Cristo vive nele. Amém? E 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós ainda continuamos nos prendendo aos velhos costumes, à mente antiga desse mundo. Sabendo que devemos reinar com Cristo, preparar o terreno para que Ele possa voltar e reinar aqui. Para que possamos auxiliar Ele a administrar tudo o que Ele criou. E esse é o grande treinamento, essa terra é o grande treinamento. Para quê? Para que um dia o rei, e se a gente lembrar das parábolas dos talentos, ele volta, ele dá o que vai administrar, mas ele volta, entregamos para ele aquilo que ele nos deu, e você vai dar conta daquilo que Deus te deu. Ou ele vai dizer servo bom e fiel, ou ele vai dizer, olha, servo mau, vou te jogar no fogo. E isso é justamente o final de tudo. Quando Deus vier e Jesus descer reinando em glória, Ele vai vir e Ele vai tirar contas daquilo que Ele te deu, dos seus filhos, dos seus bens, da sua esposa. Eu estava falando na reunião os jovens têm uma reunião só de homens, e eu estava falando, vocês querem estar prontos para que Deus te dê uma princesa? Você tem que estar pronto para poder administrar primeiro a sua vida e depois entregar a sua vida por ela, e que você governe a sua vida de uma forma que Deus veja, poxa, realmente esse servo é bom e fiel, toma aqui algo para você tomar conta, porque se você não for bom e fiel, Ele não vai te dar o melhor dele para você tomar conta. E aí, às vezes, a gente acaba se frustrando e acaba aceitando o que não vem de Deus, né? Quantos casamentos que a gente vê e as pessoas já me perguntaram, poxa, mas ele faz isso, faz aquilo. A gente tinha que ter pensado muito bem antes de começar. Teve, inclusive, uma vez, uma pessoa que chegou no meu escritório perguntando se ela poderia não registrar o filho no nome do pai. Eu falei, por quê? Porque eu peguei ele fazendo um monte de coisa e a gente não é casado e eu não queria registrar. Eu falei, olha, você não pode fazer isso, você tem que registrar. Você sabe quem é o pai, isso é alienação parental, você precisa ir lá e registrar. E ela, não, mas por que isso? Eu falei, olha, é meio duro o que eu vou te falar, mas ela não pertencia a essa igreja, mas ela era cristã. Eu falei, olha, você deveria pensar muito bem antes de ter tido relações com esse senhor. Agora, você só tem as consequências para colher. É difícil, é duro, mas nós que somos reis, temos que julgar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que falar o que é verdade, temos que falar mesmo machucando, temos que ser honestos, temos que dizer sim, sim, não, não. E muitas vezes fala, poxa, é doloroso falar uma coisa dessa? É doloroso, mas o que é certo? Como servo de Deus, como rei, que Ele te deu para você administrar. Se o grupo de louvor quiser se preparando, que eu já vou indo para a conclusão. E tomando tudo isso que eu tenho falado essa noite, nós temos na nossa mente, a partir de hoje, que para ser reis, para ser governadores daquilo que Deus nos deu para administrar, devemos ser totalmente dele, 100%. Não pode ser parcial. Cristo tem que viver em você e 100% dele. Para que você possa administrar e que no final você espere a volta do seu Senhor
e Ele te fale que você foi um servo bom e fiel, você tem que administrar de acordo com a palavra dEle a cada momento, a cada segundo, 24 horas por dia, sem duvidar, sem esmorecer. Governando de acordo com a palavra dEle nas suas atividades, sendo rei e senhor das suas atitudes de acordo com o que Ele quer de você, sendo rei em administrar a sua vida da melhor forma possível, governando tudo que há na terra e morrendo para as suas vontades e vivendo para a vontade dEle. E para que você possa governar bem, você precisa ter a presença dEle, estar ciente dela, se ligar na presença dela, buscar a presença. Porque há uma diferença muito grande entre conhecer a palavra e aplicar a palavra, entre conhecer e viver a palavra. Deus é bom, Deus é justo, e por isso que a lei dele é o plantar e colher. Você colhe aquilo que você planta. O que você tem plantado? Eu queria fazer um desafio a você essa noite, que você rendesse a Ele 100% do seu coração, 100% do que você tem. E eu não estou falando de você vir aqui entregar dízimo e oferta, não, mas que todos os seus recursos, todos os seus pensamentos, todo o seu trabalho, seus filhos e toda a sua dedicação seja sempre feita debaixo da palavra de Deus. Que nada que você coloque a mão seja distante da palavra de Deus. Para que você seja escolhido assim como Davi, pelo seu coração. E que no final, quando o Senhor voltar, seja como no livro de Reis e de Crônicas, que você lê lá, sempre tem o nome do rei, e logo depois fala, ele começou a reinar com X anos de idade, e reinou sobre todo Israel, sobre toda Judá, por 10, 15, 20 anos, 40, 50, e ele guardou a palavra de Deus, e ele foi fiel a Deus. Porque também da mesma forma que tem isso escrito, tem os que desobedeceram a Deus, e fala, foi infiel à palavra e ao Deus dos seus pais. Mas que você possa ser fiel, com 100% do seu coração, que você possa entregar a Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada um aqui presente. E eu te agradeço, Pai, por corações dispostos a te obedecer, ó Pai. Administrar os seus bens, a sua igreja, Senhor. As pessoas que o Senhor coloca em nossas mãos, de forma, Senhor, a ver a Tua mão trazendo a paz, plenitude, Senhor. Que possamos andar em águas mais profundas, ó Pai. Que possamos chegar a um patamar ainda mais alto na Tua presença, Senhor. Que possamos reinar sobre mais coisas, ó Pai. Que possamos influenciar esse mundo, ó Pai, em governar de acordo com a Tua vontade. Que a Tua igreja, Senhor, que é chamada para reinar nessa terra, possa reinar nas suas famílias, de modo que ninguém se desvie, mas pelo contrário, que todos declarem com as suas bocas que o Senhor é o Senhor e Salvador da vida delas. Que possamos ver, ó Pai, a Tua glória, o Teu poder, ó Pai, agir. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Que você tome agora o momento dessa música para render 100% do seu coração, render tudo que você é,
tudo que você tem. Abra o seu coração para que o Espírito Santo não só habite, mas reine em todos os seus pensamentos e todas as suas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Aqui estou prostrado aos seus pés, rendido estou, rendido estou. Acha-me, me leva junto a ti, enche o meu ser, enche o meu ser. Eu me rendo. Enche-me com tua graça e amor, faminto estou, faminto estou. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo. Quero te conhecer, quero te conhecer. Eu me rendo, eu me rendo. Quero te conhecer, quero te conhecer. Eu me rendo, eu me rendo. Quero te conhecer, quero te conhecer. Eu me rendo, eu me rendo. Vem com teu poder, sopra em meu viver, faz seu querer, faz seu querer em mim, como um furacão em meu coração, faz seu querer.
Quero te conhecer, quero te conhecer. Eu me rendo. Quero te conhecer, quero te conhecer. Eu me rendo, eu me rendo. Quero te